Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem? É... Bom, eu gravei um vídeo aqui no canal faz tempo, né? Eu acho que foi um vídeo datado de 5 de setembro do ano passado, que fala sobre... Assim, eu não falei sobre política, né? Eu falei sobre... Não se tem um versículo da Bíblia e tal, e que fala sobre assim políticos corruptos, né? Que Jesus diz que quando os reis são os reis da época, né? Daquela época de Israel, de Jesus, daquela época lá, quando os reis da monarquia, né? Quando os reis são maus, todo o povo sofre, né? E hoje temos já passou-se muito tempo, muitos anos, já passou milhares de anos, e temos assim, hoje o mundo, na maioria dos países, evoluiu-se para para um modo de repúblicas, né? Então temos aí que escolher os presidentes, temos as eleições. Hoje somos nós que colocamos os nossos governantes no poder. Então por isso eu estou gravando esse vídeo hoje, porque hoje eu vou falar sobre as eleições que estão para acontecer aí no dia 2 de outubro, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para aconselhar para aconselhar de que modo você deve escolher o seu presidente, né? Mas eu vou dar aqui algumas sugestões que eu acho relevante. O canal é para falar do evangelho, né? Mas eu acho importante falar sobre isso também, né? Porque aí nós vimos vários influenciadores digitais que querem influenciar jovens e adultos, crianças, principalmente jovens, né, que tem agora o poder para tirar um título de eleitor e votar, entendeu? Querem influenciar aí a votar de uma maneira errada, até uma maneira errônea, né? Influenciar, por quê? Por que eu digo de uma maneira errada? Porque assim, existe maneira certa de votar? Cada um vota de acordo com a sua preferência política, com a sua preferência de ideologia, né? Acredito eu. Mas na era de influenciadores digitais, entendeu? Principalmente os jovens, né? Que a maioria não tem uma capacidade de raciocínio a longo prazo, né? São imediatistas, né? Querem tudo para agora, entendeu? E para se decidir as coisas num país, a situação de um país, você tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Então, acredito eu que um presidente deve ter a capacidade de pensar principalmente a longo prazo, né? O que eu posso fazer agora que não vai refletir negativamente depois. Não, então o que eu posso fazer agora que vai refletir agora, vai resolver o problema de agora e depois vai ficar tudo bem, entendeu? Nesse ponto. Então, primeiro tópico, colher informações sobre a vida e ideologia do candidato e partido, né? Você vai pesquisar, vai se formar, vai estudar a vida desses candidatos, quem é, por exemplo, Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Quem foi o Bolsonaro antes? De que formação ele veio? Entendeu? Qual a visão que ele tem de mundo? Entendeu? Por exemplo, todo mundo sabe que o Bolsonaro ele é do exército, né?
da academia militar. Então, a ideologia dele vai se puxar pelo civismo, o militarismo, entendeu? A, a, como que foi? Como que é? A disciplina de militar, entendeu? Ele acredita nisso. E qual é a ideologia do Lula? De onde que ele veio? Muita gente, inclusive eu também, já me impressionei com a... Claro, né? No passado. Já me impressionei com a história de vida do Lula, né? A história de vida do Lula é um cara que veio de baixo, entendeu? Ele lutou pelos metalúrgicos, foi sindicato, entendeu? Toda a carreira dele, desde lá antes da ditadura, ele, a Dilma, aquela cambada toda lá, foram, vieram de lutas sociais, né? De batalhas sociais. E assim, a, a história dele se identifica muito com a classe operária, com a classe pobre do país. É por isso que ele tem muitos adeptos. Mas isso não é prerrogativa para também assim, você colocar esse cara lá, porque é um cara que ao longo dos anos, ao longo do tempo também ele se corrompeu, né? Eu não estou falando mal do Lula, né? Entendeu? Eu não estou falando mal do Lula, não estou puxando tapete para ninguém. Estou só te apresentando alguns fatos, né? É um cara que ao longo do tempo se corrompeu, um cara que foi preso. Então você tem que analisar tudo isso e ver o que o cara quer depois que aconteceu tudo isso. Por que ele quer voltar para o poder e qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua decisão sobre isso, né? Entendeu? Terceiro tópico. Aqui, ó, o que eu acabei de falar, né? Não, eu estou no segundo, né? Segundo tópico, no que diz respeito a jeitos, analisar fatos relevantes, prós e contras, no que diz respeito a jeitos do candidato de resolver problemas, né? Econômicos, políticos, sociais e outros mais, entendeu? No Brasil atual, nós temos, assim, quem está vendo de cima, quem está quem é da classe, a sociedade é dividida em classes, né? A, B, C e D, né? Quem está lá na classe A, que são os mais ricos, né? Eles acabam não enxergando, até pelo estilo de vida deles, acabam não enxergando os vários problemas que tem aqui na sociedade, aqui nas outras classes, né? Eu acho uma besteira, né? Eu vou falar de classe, assim, classe alta, média alta, que é assim mesmo, né? E a classe média baixa, né? Entendeu? Esse pessoal que está na classe alta e a média alta, eles não estão sabendo muito bem do que estão. Eles ouvem falar, assistir pela televisão, mas não sabem, não vivenciam o que acontece nas outras classes, né? Isso é muito triste, mas acontece. Eles sabem pela televisão, pelas mídias sociais, né? Mas é importante a pessoa vivenciar, é importante a pessoa estar junto, né? Para saber realmente o que acontece. Nesse caso, nesse pormenor, o Lula ele tem uma vivência nesse sentido, porque ele veio
de, ele veio de uma família pobre, ele veio de uma vida humilde, né? Entendeu? Só que a forma que ele, ele assim, migrou de uma classe para outra, que estragou, né? Entendeu? Mas assim, normalmente não vou falar mal de ninguém, tá bom? Novamente, eu não vou falar mal de ninguém, tá? Então nós temos como eleitores, nós temos que analisar tudo isso, né? Isso é muito importante. Ó, terceiro tópico. Se o candidato foi preso ou deposto, provavelmente ele estará com sentimento de vingança contra seus opositores, contra a população, porque tem gente que, se o candidato foi preso ou sofreu impeachment ou foi deposto do cargo por algum golpe, entendeu? Golpe de Estado, teve alguns membros da população, da sociedade, que apoiaram isso aí, que foram atrás disso e depuseram aquele presidente ou apoiaram a prisão dele. E contra essas pessoas, esse cara, claro que ele não sabe quem são as pessoas, mas contra todos ele vai ter um sentimento de vingança, né? Contrário a ele. Contra políticos que apoiaram também e outras classes mais, né? Então isso também tem que ser analisado. De novo eu vou falar sobre o Lula, porque ele é um candidato a presidente da República e é um ex-presidente que foi deposto do poder na época e ainda foi preso, né? Está aí na rua, está aí agora na grande mídia, na população, na mídia em geral, conhecido como ex-presidiário, né? Então, se ele entrar no poder agora, acredito eu que ele vai entrar com um gostinho de vingança, né? Entendeu? Vai falar, agora vocês vão ver do que eu sou capaz. Agora vocês vão pagar pelo que fizeram comigo, né? E então isso também tem que ser analisado, né? Eu vejo que tem muitos artistas, influenciadores, como a Anitta, por exemplo, que ela está tentando influenciar jovens a tirarem o título de eleitor e votar a favor do Lula, votarem no Lula, né? Votarem influenciando esses jovens a votarem no Lula. Quer dizer, ela quer influenciar na decisão de voto desses jovens. Ela não está tentando influenciar que é importante que esses jovens tirem o título de eleitor para ter o poder de votar, entendeu? Em qual candidato, no candidato que eles quiserem. Não, ela não está tentando fazer isso, ela está tentando influenciar esses jovens a votarem no Lula, porque é interesse dela que o Lula ganhe as eleições desse ano, né? Isso é errado, né, para um influenciador digital, entendeu? Porque você tem que influenciar as pessoas, você tem que ensinar as pessoas, se elas não pensam, você tem que estimulá-las a pensar por si, né, a ter liberdade de decisão e não influenciar a tomarem a decisão que você quer que elas tomem. Isso é muito grave, né? Você está formando aí um certo tipo de tá aprisionando as pessoas, né, na sua visão, né? Sendo que existem outros candidatos, por exemplo, eu já vi candidatos que têm propostas muito boas. O Bolsonaro mesmo, ele tem propostas muito boas também.
a longo prazo, né? Por que não dar a ele a chance Bom, o PT, o governo do PT teve 16 anos de chance de fazer um bom governo, né? E não fizeram, né? O pessoal aí o pessoal de baixa renda, o pessoal que gosta de comer muita carne, que gosta de fazer churrasco, o pessoal achou muito bacana, porque na época do PT a gasolina era barata, né? Comia muita carne, fazia churrasco direto, fazia festinha, entendeu? As coisas no mercado era barato, só que isso a custo de que? A longo prazo, né? Isso ia dar problema lá na frente. Com certeza eu acho que ia, né? Porque as coisas eram baratas.